Deixa eu ver. Eu quero que apareça só minha carinha. Isso, agora eu estou vendo. Ó, o que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que é a teoria dos quatro status de Jelinek, tá bom? Parece que é algo totalmente diferente, é algo muito teórico, mas vocês vão ver que é praticamente aquilo que vocês já estudaram, tá? A gente já estudou, só que a visão do Jelinek é uma visão assim que ele condensa tudo o que a gente já estudou. Se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ou me chamando aqui ou me chamar pelo zap, tá? Tanto faz, não faz diferença nenhuma. Essa teoria ela foi criada no final do século XIX. Para eu não me perder, galera, eu vou lendo. Eu ainda não sei, quer dizer, tem um jeito aqui de compartilhar a tela, mas eu não vou compartilhar a minha tela por enquanto, não, que eu ainda estou meio. Ou será que eu compartilho, para eu poder ir lendo junto com vocês? Deixa eu tentar compartilhar isso daqui. Compartilhei, Arlão. Aí no você fica mudando de tela também. Tá. Vocês estão vendo o arquivo do Word? O que vocês estão vendo aí? Me fala aí, Fredão. Eu tô Eu vendo tava lá. vendo o seu arquivo que você enviou, teoria das quatro. Os quatro estados de Da... Jelinek. Isso. Isso. Para eu não me perder, eu vou seguindo aqui, vou lendo e vou explicando. Pode fazer desse jeito? Para vocês fica bom? Como é que tá? Fala aí, dá um ok. Ok, Lucas, ok. Beleza. Então, vou fazer desse jeito. Eu vou lendo aqui para eu não me perder, né? E vou explicando parágrafo por parágrafo, tá? Qualquer hora vocês podem levantar a mão para poder perguntar, viu? Então, vamos lá. A teoria dos quatro estados do Jelinek. George Jelinek é o nome do cara, tá bom? Criada, deixa eu ver, Silvério, quer entrar? Pronto. Criada no final do século XIX por George Jelinek, ele é um importante jurista e filósofo. A teoria dos quatro estados de Jelinek indica quatro posições de um indivíduo que pode ficar frente ao Estado. São as posições passiva, negativa, positiva e ativa. O que é isso, galera? Para vocês entenderem, para classificar os direitos fundamentais, nosso quadro nesse semestre que vocês estão aprendendo é a teoria dos direitos fundamentais, teoria geral dos direitos fundamentais. Uma das formas de você classificar a teoria dos direitos fundamentais é você classificar de qual maneira o indivíduo aparece para o Estado. Qual que é a posição que o indivíduo ele está para o Estado. Ele está de maneira passiva, negativa, positiva e ativa. Quem lembrar aí, levanta a mão. Quem lembra quando a gente estudou na teoria geral dos estados que tinha a evolução histórica do Estado? Quem lembra da evolução histórica do Estado? Que começava no Estado absolutista, foi para o Estado liberal, depois foi para o Estado social e, por último, o Estado democrático de direito. Vocês vão ver que isso encaixa muito bem na teoria do Jelinek. Só que qual que é a crítica e qual que é a diferença da teoria do Jelinek para as outras? Tem gente querendo entrar que não está conseguindo? Acho que não, né? Acho que está todo mundo aí. Deixa eu só ver se tem. Aqui, ó. É minha 1 e 3, é mesmo. O Márcio Lomas, acho que a aula é dele, mas eu já falei com ele que é minha, mas vou esperar um pouco. Vou continuar, porque quarta-feira é meu dia, né? Aqui com vocês. São as posições passiva, negativa, positiva e ativa. O que eu quero falar? Como que o indivíduo ele está perante o Estado? Quando ele está no Estado absolutista, ele está numa situação totalmente passiva. Ele não tem direito. Lembra que eu falei que o rei Luís XIV falava L'État c'est moi, o Estado sou eu. Lembram disso? O rei Sol? Ou seja, o indivíduo não tem diferença nenhuma. Rei Luís XIV, França absolutista, Estado absolutista. Né? O sujeito está totalmente passivo perante o Estado. Depois vem o status negativo,
de que seria a representação do Estado liberal. Ou seja, o indivíduo pode cobrar do Estado uma postura negativa, uma postura de não intervenção, ok? E começa aí os direitos individuais, os direitos de primeira geração, direito à liberdade de pensamento, né? Direito à liberdade de pensamento, direito à liberdade à propriedade, todos aqueles direitos que a gente estudou lá naquele artigo 5º, ok? A partir daí, na evolução, veio 1917, Constituição Mexicana, depois veio a Constituição de Weimar, de 1919, e veio o Estado Social. Então, o indivíduo ele pôde exigir do Estado uma postura positiva com os direitos sociais. Os direitos sociais é uma prestação positiva do Estado. Lembra que a gente falou? E qual que é o último Estado que a gente tem? É o Estado Democrático de Direito, em que o indivíduo ele assume perante o Estado uma postura ativa, de não só você ter direitos, você receber, mas de você também comandar o Estado. Conseguiram entender esse primeiro parágrafo? É isso que eu estou falando. Esses que são os quatro status do Jelinek são esses. Vamos ver um por um. Quem tem alguma dúvida agora pode levantar a mão, senão eu vou passar para frente. Coloquei aqui. Foi a partir desses status que surgiram as espécies de direitos fundamentais mais frequentemente expostas pelas jurídicas. Os direitos de liberdade ou os direitos de defesa, né? São os primeiros de primeira geração, que a gente estudou lá quanto ao artigo 5º, né? Os direitos a prestações ou direitos cívicos. Qual que é o direito de prestação? O direito de prestação são os direitos sociais. Você tem direito ao Estado prestar alguma coisa para você, né? E, para alguns, os direitos de participação. Esse direito cívico ou direito de participação é aquela cidadania stricto sensu. Vocês lembram que eu falei que a cidadania ela tem dois vieses? Tem um viés lato sensu, que todo cidadão é todo aquele que é passível de ter direitos e deveres, e tem um status mais estrito, que cidadão é só aquele que pode votar e ser votado, ou seja, só aquele que tem os direitos políticos, que foi o que a gente estudou na última aula. Estão entendendo? Alguém fala alguma coisa aí? Ou então só dá um joinha aí. Quem estiver entendendo. Tá beleza? Então tá bom. Tá de boa. Então vou continuar. Sobre o autor, coloquei aqui para você saber. Primeiro, George Jelinek, ele é alemão. Viu, galera? Graduado em Direito, História da Arte e Filosofia pela Universidade de Viena, de onde passou a ser professor a partir de 1879. Em 1891, tornou-se professor da Universidade de Heidelberg e escreveu a sua principal obra, Teoria Geral do Estado. O pessoal, o que acontece com a teoria do Jelinek, que eu já li críticas sobre ela? Ela é uma teoria deontológica, é uma teoria de dever ser. Ela não fica muito próspera, muito ligada aos acontecimentos históricos, tá? Você não tem num período da história onde que começa um status e onde começa outro. É por isso que o pessoal prefere falar em Estado absolutista, Estado liberal, Estado social e Estado democrático de direito. Mas é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o Jelinek ele trouxe para cá Fred caiu? A diferença é que o Jelinek ele trouxe para cá um aspecto deontológico, um aspecto de dever ser. Ele fala que todo Estado ele deve evoluir desde uma postura mais passiva do cidadão, que é aquele que só vai acatar ordens, até chegar numa estrutura ativa, em que o próprio cidadão, exercendo seu poder de democracia, ele vai influir nas decisões do Estado. Ok? E a partir daí, você consegue diferenciar os 3 tipos de direito que a gente vai ter. Então, ele divide os direitos em 3. É diferente daquela classificação de primeira, segunda e terceira geração. Os 2 primeiros até coincidem, mas vocês vão ver que
os outros são diferentes. E por que são 4 status, mas são só 3 direitos? Porque o primeiro, no status passivo, o cidadão não tem nenhum direito. Estão entendendo? Vou começar no status passivo para vocês entenderem. Saiba mais sobre os 4 status de Jelinek. Passivo. Deixa eu tentar mudar aqui minha tela. Também conhecido como estado subsecciones, tá? Esses nomes em latim, vocês podem ser cobrados em uma prova, eventualmente. Eu ainda não fiz a prova de vocês, mas é bom vocês saberem relacionar. Estado de sujeição, né? Olha só, se vocês lembrarem disso, vocês entenderem o que o Jelinek quis dizer, é mais fácil de você ver o que é mais fácil você lembrar na hora da prova, né? Por que de sujeição? Porque uma posição, vou continuar lendo aqui, é uma posição em que o indivíduo se encontra subordinado aos poderes públicos, sendo detentor de deveres com o mesmo, né? Isso quer dizer que o Estado pode submeter o indivíduo às suas ordens. Exemplo, as leis que indicam determinada proibição, tá? Qual que é o grande exemplo? A gente tinha no Brasil, na década de 1530, o Brasil era colônia de Portugal, né? Então, foi feita as chamadas capitanias hereditárias. Quem lembra de ter estudado isso? As capitanias hereditárias eram pedaços de terra imensos, quase do tamanho de Portugal, que era dado para algumas pessoas. Só que tinha um porém. Sabe, Jean? Tá me ouvindo? Dá um joinha aí. Jean, Igor e Gui, todo mundo dá um joinha. Qual que era o porém das capitanias hereditárias, Jean? Era que elas não eram optativas, não. Você não podia escolher se você queria ou não. Você era obrigado a vir, né, no caso, de Portugal para o Brasil, para você poder povoar o quinhão de terra que lhe foi feito. Só que qual que era a vantagem? Era uma capitania hereditária. Para o resto da sua vida e de seus descendentes, esses pedaços de terra sempre seriam seus. Isso é bacana, não é? Né? Se você pensar que era um pedaço de terra do tamanho de Portugal, querendo ou não, você tem uma certa vantagem. Sabe qual que foi o porém? Em 1948, se não me engano, 16 anos depois, sabe o que o rei fez? O rei de Portugal simplesmente falou assim: não, agora vocês não vão ter mais direito a terra nenhuma. Tirou na marra. Quer dizer, o cara dedicou em 16 anos todo o seu dinheiro para cá, trouxe uma galera, muitos morreram, e no final, com uma canetada, o rei simplesmente falou que essas capitanias hereditárias não serviam mais. Isso é o maior exemplo de um Estado passivo do cidadão quanto ao Estado. Entendeu? Um status passivo do cidadão, os capitães, né? Em frente ao Estado. Ele vai reclamar com quem? Estão entendendo por que é um status passivo? Porque não tem direitos? Os direitos fundamentais nessa época simplesmente não existiam. Não tem como você classificar, não tem como você dar algum direito nessa época. O que eu coloquei aqui? Vamos lá. É o indivíduo com um conjunto de deveres frente ao Estado. É a primeira ideia em que se pode pensar quando tratamos sobre as relações entre poder público e indivíduo. Aquele estado de hierarquia, né? O poder público sempre tem a vontade do interesse público, a vontade pública, o interesse público sempre tem prevalência ao interesse particular. A gente já viu que não é bem assim. Isso é uma regra para direito administrativo, mas nem sempre. Ok? O indivíduo com... No estado absolutista, eu parei, foi aqui mesmo, né? Se eu estiver errando, gente, vocês dá um grito aí, tá bom? No estado absolutista, as decisões políticas emanavam da vontade do rei, do soberano, que tinha fundamento, por sua vez, na vontade divina. Assim, o status passivo traz à tona os ideais dessa época, representando os deveres que o indivíduo tem em relação ao Estado. O sujeito está em posição de subordinação quanto ao poder público.
representa a ausência de garantias e liberdades individuais e coletivas das pessoas. Palavra-chave para vocês lembrarem, deveres. Quanto ao status passivo, vocês têm alguma dúvida? Quem tiver pode falar aí. É meio que a primeira aparição do Estado. Ok? O Estado ele aparece de forma arbitrária, sem dar direitos e garantias individuais para o cidadão. Qual que é o segundo? O segundo é esse aqui, ó, o status negativo. Quem está aí com o retorno, tenta mutar aí para mim, gente, para não ficar dando uma interferência. O status negativo também é conhecido como status libertatis. Como é que vocês vão lembrar? Como que historicamente ficou conhecido? Quem lembra? Quem lembrar, manda aqui para mim no chat. Estado liberal, é ou não é? Lembra do Estado liberal? Quando que surgiu o Estado liberal? Quem souber ganha um pirulito. Revolução Francesa, né? A partir de 1789, você deixa de ter um rei absolutista e a população passa a querer, né? A pedir algumas liberdades. Só que qual que é o detalhe que você sempre tem que lembrar para vocês entenderem por que o Estado liberal ele é um Estado que não presta serviço para as pessoas. O Estado liberal ele vem de uma Revolução Francesa que foi feita por burgueses. Burguês, que eu estou falando, não é no sentido Cazuza, não, tá? Esse termo pejorativo que virou ultimamente. Burguês que eu estou falando é uma classe média trabalhadora. Servir os nobres. Sim, não é bem nobres, né? Na verdade, os burgueses, eles eram terceirizados. Não, servir os nobres. Os únicos que pagavam imposto. Os únicos que pagavam imposto. Exatamente. Então, o que Desculpa aí, cara. Não, mas está certinho, você fez certinho, é isso mesmo que eu queria. Foi bom você me dar esse feedback. O que é exatamente o que o Marx está falando? O que aconteceu na Revolução Francesa? A França pré-revolução era dividida em 3 estados. O primeiro e o segundo estado eram a nobreza, os nobres e a igreja. Ok? O clero. O clero, exatamente. O alto clero. É bem importante falar isso. E eles só tinham benefícios. Eles não pagavam impostos. A nobreza, eles tinham soldados, eles tinham posses, e eles podiam alugar do jeito que quisessem. E o resto da população, o terceiro estado era responsável por 98% da população da França na época. E eles trabalhavam, pagavam impostos. E o rei, mantendo aquela estrutura, e ele não estava nem aí. Lembra que eu falei do Rei Sol? O Rei Sol era o Luís XIV. Esse rei da Revolução Francesa é o Luís XVI. Tá? Foi 2 reis depois do Rei Sol. Né? O segundo rei depois do Rei Sol. E ele só dava festa. Tem uma frase que é atribuída a Maria Antonieta, que era a rainha dele, né? Que falava assim, o pessoal está com fome, o povo está com fome, não tem pão. E ela respondia, se não tem pão, comam brioches. Depois isso aí tem um erro histórico, o pessoal não acha que não foi realmente isso que ela falou, que o pessoal tentava denegrir muito a imagem dela, porque ela era proveniente da Áustria. E o pessoal da França não gostava dos austríacos, né? Foi um casamento meio que para poder apaziguar, né, a relação lá. É uma história muito boa para vocês verem, viu? Vocês estudarem a França pré-revolução. Tinha uma coisa que o pessoal achava que a rainha era muito fria, porque o Luís XVI não conseguia ter netos. Depois foi descobrir, o cara era fimose, então ele não conseguia consumar o ato com a rainha, ele sentia dor. Aí depois de muitos anos ele operou, aí ele conseguiu ter filhos com a rainha, com essa rainha austríaca, né, que eu acabei de falar. Mas o que acontece? Na França
Revolução, tinha o pessoal gastando muito dinheiro, fazendo festa, dando festa no Palácio de Versalhes e 98% da população trabalhando. O que eles queriam? Eles queriam não pagar impostos ou então que o Estado fosse menor. Olha que interessante para vocês lembrarem do Estado liberal. Eles só queriam que o Estado fosse menor. Eles só queriam que não pagassem tanto imposto. Qual que era o modelo? E aqui eu coloquei aqui que eu peguei no livro do Pedro Lenz, depois eu coloquei referência lá para vocês, viu, gente? O modelo de Estado que eles queriam era um night watcher, um vigilante noturno. Eles só queriam um Estado para eles poderem dormir tranquilos. O Estado não precisa prestar saúde, não precisa prestar educação. O Estado é preciso para dar uma segurança na pessoa de que ela vai poder dormir tranquila. Por isso que ele é conhecido como vigilante noturno. Tá? Vou dar uma lida aqui para eu poder ficar mais fácil aqui. Ó. Parem status libertatis, né? Que é o jeito que vocês vão lembrar. Indica a liberdade do indivíduo em relação ao Estado, podendo agir em algumas situações livre da atuação do poder público. O que eles queriam era apenas a liberdade de agir da forma que eles queriam, sem pagar tantos tributos. Por exemplo, um direito que tem no artigo 5º, quando a gente estudou, o direito de herança. O direito de você passar o que é seu para os seus descendentes, sem você ter uma taxação que inviabilize esse direito de herança. Ô, Arlen, Diga. eu poderia falar uma igualdade formal? Sim, eles buscavam uma igualdade formal. Muito bem. É exatamente isso. Eles prezavam por uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, né? Porque o conceito de igualdade material, que é o tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de sua desigualdade, ainda não estava presente nessa época. Vocês estão me entendendo, galera? Se não tiver, me fala aí agora. Vou dar um pausezinho, vou voltar a ler aqui. Exemplo, a liberdade de expressão, exceto as proibições do status passivo. Isso aqui é para você ler como um todo, viu, gente? A liberdade de expressão, exceto algumas proibições que você tem no status passivo. Várias proibições. Quanto mais liberal é o Estado, mais liberdade você tem. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, ok? De permanecer, de ficar. Porém, vocês vão entender que um Estado, ele não acaba quando o outro vem. Ok? Fala, Gui. Pode falar. Apertei sem querer, foi mal, para continuar. Pode continuar? Ah, não, beleza. Quem quiser falar, levanta a mão aí. Onde que eu parei? Não, tudo bem. Que um Estado, ele não acaba quando o outro vem. E existem horas que o Estado liberal vai ser um pouco maior. Existem horas que o Estado absolutista parece que ele volta nos déspotas, né? Quem lembra dos déspotas? Em ditaduras muito fortes, muito rígidas, ditadura da Coreia do Norte, igual eu já falei. Vocês lembram que eu falei, sim ou não? Levanta um joinha aí. Outros países teocráticos, né? O que é países teocráticos? Países em que a religião ainda é muito misturada com o Estado. E por causa disso, existe uma prensa do pensamento e eles não têm a mesma liberdade de pensamento, mesma liberdade de expressão, mesma liberdade religiosa. O fato de o Brasil ser um país laico, por si só, não garante uma liberdade religiosa. Ah, mas o país não tem religião. Pois é, mas ele respeita todas as religiões? Ele condena um ataque a uma religião minoritária? É isso que vale mais do que apenas você falar que é um país laico. Entenderam isso ou não? Tomara que sim. Se não, levante a mão aí que eu paro e volto, tá? Estado liberal de direito. Estado como vigilante noturno, ou night watcher. Eu lembro da Patrulha da Noite, vocês lembram deles? Do Game of Thrones? São assegurados os direitos por meio das liberdades negativas, do não fazer estatal. Quem lembra do que eu falei isso? Não é um direito prestacional, diferente do Estado Social. Aqui é uma liberdade negativa, ok?
Aqui o Estado não interfere nas relações privadas. O status negativo preserva o indivíduo contra a interferência arbitrária estatal, garantindo um espaço de liberdade. Assim, o cidadão pode exercer determinados poderes estabelecidos nos limites jurídicos do Estado, sofrendo a intervenção deste apenas quando houver abuso. Galera, o que vocês têm que lembrar para isso? Apesar de ser o segundo status, que é o status negativo, ele ainda tem muita força nos dias de hoje. Isso por quê? O que a maioria dos empresários quer? O que muita gente quer, assim, no sentido de preservar os negócios? Eles querem que o Estado não se intrometa, ok? Eles querem que o Estado ele não tolha a liberdade, não corte a liberdade de negociação, entenderam? Eles não colham a liberdade individual de cada um. Então, não é porque passou pelo status negativo que hoje está tranquilo, não. Nós temos sempre que garantir esses direitos vindo. Você vê hoje, muita gente fala sobre o lockdown, gravamos sobre o lockdown. Qual que é o Estado, qual que é o direito do Estado ele prender entre aspas, né? Ele não deixar a pessoa circular. Existem fundamentos científicos? Existem estudos nesse sentido? Mas o Estado ele tem esse poder, tanto é que em estados mais ditatoriais, você consegue um resultado melhor da população obedecer. E é claro, né? Porque com menos direito, quanto menos direito a pessoa tiver, menos ela vai reclamar quando você corta algum dos direitos. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? Para vocês lembrarem, para uma possível prova, guarda relação com os direitos de primeira dimensão, que é aquele artigo 5º que a gente estudou, tá? E a expressão-chave que vocês vão guardar, cada um desses, o finalzinho, é esse final aqui é para vocês colocarem como se fosse um link, né? Vocês guardarem, sempre que tiver na expressão, vai estar falando sobre esse estado. Qual que é essa expressão-chave? Atuação negativa... Desculpa, atuação negativa está junto, viu? É melhor até vocês fazerem isso aqui no material de vocês, ó. Ih, não tem jeito de eu mexer aqui, não. Atuação negativa ou abstenção. A partir desses, fala quieto. Para falar quieto. Levantou a mão, sem querer? Kathleen? Quer falar, não? Tá. Deve ter sido sem querer, né, Kathleen? Se quiser falar, pode falar, tá bom? Vou continuando aqui, qualquer coisa você me interrompe. A partir do estado negativo, começa a surgir alguns direitos, e é o direito de defesa. Por que direito de defesa? Direito do cidadão se defender contra o Estado. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Direito de defesa. Direitos do indivíduo exigindo do Estado uma abstenção, que o Estado não faça. Corresponde ao status negativo. Exemplo, artigo 5º, 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Proteção contra ingerência e abusos do próprio Estado. Abuso de autoridade. Ninguém, quando você pega, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso daí é um direito do cidadão de cobrar do Estado que ele só pode fazer algo mediante uma lei específica. E quem é que tem que votar essa lei? E quem é que tem que fazer essa lei? Os representantes do povo. Ok? Galera, eu vou encerrar essa e já vou mandar o link para a próxima reunião, tá? Enquanto isso, vocês vão pensando aí nas próximas. Vai ficar até bom para eu... Depois eu vou subir isso aqui no YouTube, tá bom? Um abraço a todos. Já vou mandar outros, tá bom? End. Aí vocês entram na outra reunião.